Nuestro trabajo trata sobre los mecanismos encefálicos del comportamiento y la motivación, enfocados en el sistema límbico y el hipotálamo, segundo el Tratado de Fisiología Médica de Guiton y Hall. Pode passar o slide, por favor. Bien. Volta. Isso. Antes de, Antes de analisar essas estruturas, é importante entender como se controla a atividade cerebral. El Guiton explica que as análises nerviosas do tronco do encéfalo ativam o cérebro por duas vias principais. Primeiro, mediante a estimulação direta da atividade neuronal de fundo em grandes áreas da corteza cerebral. E segundo, através da ativação de sistemas hormonais, que liberam neurotransmissores com efeito excitador ou inibidor em regiões específicas do encéfalo. Essas duas formas de ativação são as que permitem manter a vigília, a atenção e a consciência. Passa o slide, por favor. Aí eu entro, Adriano. Tamara? Isso. Segundo Guiton e Hall, as análises excitadoras do cérebro se dividem em rápidas e lentas. As rápidas se originam em neuronas que liberam acetilcolina, generando impulso elétrico de curta duração, de apenas milissegundos, que excitam temporalmente a corteza cerebral. As lentas, em câmbio, são produzidas por pequenas neuronas da área reticular e irritadora dentro do encéfalo, cujas fibras ligam ao tálamo. Ali actuam sobre os núcleos intralaminares e reticulares, mantendo nível constante de ativação. Em resumo, este sistema reticular excitador é responsável de que permanecemos despiertos e atentos, lo que Guiton descreve como o mecanismo fisiológico que sostiene a alerta cortical. Pode trocar o slide, por favor. Bien, Guiton e Hall menciona que a atividade cerebral também pode ser influenciada por sinais periféricas. Por exemplo, o dolor é de los estímulos mais poderosos para ativar o sistema reticular irritador. Por exemplo, quando se realizam cortes em diferentes níveis do tronco cefálico, os resultados são muito distintos. Corte por cima do quinto par craneal causa uma coma permanente, mientras que corte por baixo desse nível não produz. Isso demonstra que a formação reticular do tronco cefálico é fundamental para manter a consciência e a vigília, e que impulsos contínuos hacia a corteza cerebral. ¿Quién sigue? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho, José. Bueno, la figura 59.1 del libro habla sobre un sistema encargado del control del encéfalo, ¿cierto? Esse sistema ele tem subdivisões, certo? Que cada um tem uma função, certo? Seu componente impulsor principal, dos componentes principais, seria a área excitadora. Essa área ela fica mais precisamente entre a protuberância, na área reticular da protuberância e do pedencéfalo. Essa área ela tem como função de mandar informações, sinais para os músculos antigravitacionais, certo? E quais são esses músculos antigravitacionais? São os músculos da parte descendente, da parte inferior, certo? Seja ele quadríceps, bíceps femoral, sartório, dentre outros. Pero essa área também, área excitadora, ou também conhecida como área facilitadora bulbo-ventricular, a área facilitadora bulbo-reticular.
ela também manda informação para alguns músculos ascendentes e também ela manda também alguns sinais para alguns reflexos medulares, certo? A maioria dessas sinais são enviadas ao bulbo para depois do bulbo serem processadas na corteza cerebral. E a gente tem dois tipos de sinais, certo? A gente tem as sinais lentas e as rápidas, como o Adrien falou. As rápidas, elas duram milissegundos e elas vão ser excitadas através do neurotransmissor acetilcolina e duram milissegundos até serem destruídas. Já as lentas, elas duram um pouquinho mais, elas duram de 1 segundo ou 1 minuto ou mais. Por quê? Elas não vão solamente para o tálamo, certo? Elas vão primeiro primeiro excitar um pequeno grupo de grandes neurônios para depois ir ao tálamo. E também elas vão passar por umas fibras de condução lenta. Essas fibras, elas têm conexões com nos núcleos intertalâmicos, núcleos talâmicos interfusados, certo? E essas, como eu falei, elas duram de 1 minuto ou mais. Elas são importantes, essas de sinais lentas, para determinar o tanto que a gente vai prestar de excitabilidade, certo? Daí depois a gente tem a excitadora por sinais sensitivos, que ela é muito importante, porque se a gente tiver um dano a nível do tronco do encéfalo, mais precisamente da protuberância no quinto par cranial, arriba, certo? O paciente pode ter coma permanente. E se for abaixo, o paciente abaixo do quinto par cranial, mais precisamente da protuberância, a gente evita esse coma permanente do paciente e ele queda só com alguns danos ali na área bucal, na cavidade bucal e facial. É uma área que recebe muita sinalização, certo? E depois temos retroalimentação positiva, como chegou agora. Ela é muito importante porque ela controla o nível cortical, certo? Nosso encéfalo e ele pode manter em homeostase, inclusive ele pode também potencializar esse nível esse cortical, ou seja, é o famoso que deixa a mente da gente desperta. Ou seja, se qualquer coisa que estiver processando em nossa corteza, a prioridade vai ser esse nível cortical, feito eu falei, que deixa a mente da gente desperta. Depois a gente tem a área reticular inibidora. Essa área reticular inibidora, ela fica medialmente e ventralmente na região do bulbo raquídeo, certo? E ela tem como função diminuir a atividade cerebral, certo? E aumentar deixa eu ver aqui, atividade de luz. Boa articulada. Sim, ela tem como função, a área inibidora, ela tem como função diminuir a atividade, feito eu falei, superior do cérebro, certo? E aumentar a atividade alta do encéfalo, certo? E ela é muito importante porque ela ativa um grupo de neurônios chamado serotonérgicas. E essas neurônios são muito importantes porque essas neurônios elas têm função de secretar serotonina, certo? Um hormônio muito importante para o funcionamento do encéfalo. Lucas agora vai falar melhor sobre o controle hormonal e vai explicar um pouquinho melhor sobre esses hormônios. Isso. Eu vou falar sobre o controle neurohormonal do encéfalo. Então,
esses sistemas, eles contribuem para que as neuronas, esses sistemas, eles correspondem a grupos de neuronas localizadas principalmente no tronco encefálico, que eles podem liberar neurotransmissores em grandes áreas do encéfalo. Então, esses sistemas, eles têm como principais função, como o comportamento, a regulação do humor, tem também a regulação da alimentação e dentre outros. Então, a gente tem 4 tipos de neurotransmissores, tipo noradrenalina, dopamina, serotonina e acetilcolina. Pode passar. Bom, a noradrenalina, ela é o primeiro hormônio. Ela possui uma estrutura chamada locus ceruleus, né, que ela está localizada na parte superior da ponte do tronco encefálico, e ela possui as suas fibras, que praticamente contribuem ali para quase todo o encéfalo. Então, essas fibras, elas começam da médula espinal hasta o córtex cerebral. Então, esse sistema, ele tem como função manter o estado de alerta, vigilância e atenção, e também está relacionado ao estresse, também na regulação do sono, principalmente quando ocorrem os sonhos, né? Então, ele basicamente serve para manter o cérebro ativo. Pode passar. E também temos a segunda hormona, que é a dopamina. A dopamina, ela possui duas áreas principais, a substância negra e a tegumental ventral, que ambas áreas elas estão localizadas no mesencéfalo. Então, elas têm como função o controle motor, controle de motivação e também prazer e recompensa. Mas também as fibras da dopamina, os neurônios, eles liberam essa dopamina e ela vai passando do corpo estriado para o sistema límbico para a corteza frontal. Então, na substância negra, quando há essa destruição desses neurônios, pode ocorrer uma doença, que é a doença de Parkinson. Mas quando essa dopamina ela está aumentada, tem esse excesso, ela pode desenvolver esquizofrenia. Pode passar. Próximo. A serotonina, ela é o terceiro hormônio. Ela tem uma estrutura que é o núcleo de Ralph, que eles estão localizados na linha média do tronco encefálico. Então, essa serotonina, as fibras dela passam pelo diencéfalo, telocéfalo, pela médula espinal. E tem como função o controle da dor, tem como função também a regulação do sono, tem a regulação do apetite e também ela também é um neurotransmissor inibidor. Então, quando há a falta da serotonina, pode desenvolver depressão ou ansiedade. Pode passar. E, por último, a gente temos a acetilcolina, né, que ele é o quarto hormônio,
e ele é composto pelas neuronas gigantocelulares reticulares, né, que elas estão localizadas na protuberância e no mesencéfalo, e elas liberam acetilcolina e atuam como um neurotransmissor excitatório. Então, essas fibras, elas projetam tanto para a corteza cerebral quanto para a médula espinal. Então, esse sistema, e a principal função dele é a ativação do cortical, da atenção, e também do controle motor. Então, a alteração nesse sistema, ele está associado à doença de Alzheimer e também pode estar associado a distúrbios de memória. Tá. Vou falar sobre o sistema límbico, que é um conjunto de estruturas que é localizado na região basal do encéfalo. Ele forma um circuito responsável pelo controle das emoções e comportamento. Ele atua sobre a função emocional e comportamentais do processo vegetativo e endócrino do corpo, ou seja, ele conecta reações emocionais como medo, raiva, e com resposta corporal, como fome e sede. Pode passar, por favor. Pode passar. Tá, a anatomia do sistema límbico, primeiro é o hipotálamo, que é o centro-chave. Ele controla a função automática e hormonal. Já a amígdala, ela genera e regula emoções fortes, como medo, raiva e ansiedade. Já o hipocampo, ele liga a memória à circulação cingulada, conecta emoções com conduta, ajuda a controlar a atenção e emoção. E a corteza e temporal medial, ele relaciona emoções com decisão e comportamento social. Pode passar. Buenas noches, ¿está me ouvindo? Sí, Sí. te escucho. Bueno, mi nombre es André, yo voy a hablar sobre hipotálamo. El hipotálamo es una estrutura essencial do encéfalo, que representa menos de 1% de seu peso total. É um centro de controle principal do sistema nervoso autônomo e do sistema endócrino, regulando funções vitais para a supervivência. Pode passar. Ah, não, deixa eu ver assim mesmo. Conexões do hipotálamo. O hipotálamo envia sinais referentes em 3 direções principais. Primeira, posterior e inferior, que é hacia o tronco encefálico, mesencéfalo, protuberância e bulbo raquídeo, controlando os nervos autônomos. Segundo, superior, que é hacia as zonas altas de encéfalo e telencéfalo, incluindo os núcleos anteriores do tálamo e as áreas límbicas e da corteza cerebral. E o terceiro é hacia o infundíbulo, hipotálamo, para regular as funções secretoras de la neurohipófise e la adenohipófise. Agora pode passar. Pode passar esse slide. Aí. Agora as principais funções. Funções vegetativas, que servem para a regulação cardiovascular, pressão arterial e frequência cardíaca, controle da temperatura corporal, regulação do balanço hídrico e sensação de lazer, controle de contractilidade uterina e lactância. Temos também a regulação alimentar,
que é hipotálamo lateral, que estimula o hambre, núcleo ventromedial, que produz a saciedade. Essas áreas trabalham em conjunto para manter o equilíbrio energético do organismo. E também temos as funções endócrinas, que é a de hipófise, controle mediante a liberação de hormonas tróficas, como a TSH, ACTH, GH e neurohipófises, secreção e liberação de ADH, vasopressina e ocitocina. O hipotálamo regula a atividade hipofisiária através de fatores liberadores e inibidores. Acá nós outros podemos observar as áreas posterior e anterior, que é o núcleo dorsomedial, estimulação do aparato digestivo, hipotálamo anterior, que aumenta de pressão arterial, midriasis escalófrios, hipotálamo posterior, que aumenta de pressão arterial, midriasis escalófrios, núcleo ventromedial, que é da saciedade e controle neuroendócrino, corpo mamilar, reflexos, que são os reflexos da alimentação, núcleo arqueado, infundibular e zona periventricular, hambre, saciedade, controle e neuroendócrino, área hipotalâmica lateral, sede e hambre. E em lá anterior, núcleo paraventricular, que é a liberação de ocitocina, conservação da água, saciedade, área pré-óptica medial, que é a contração da vejiga urinária, descenso da frequência cardíaca, descenso da pressão arterial, áreas pré-óptica posterior e hipotalâmica anterior, que é a regulação da temperatura corporal, radeu e sudoração, inibição da tirotropina, quiasma óptico, que é do nervo óptico, núcleo supraóptico, liberação de vasopressina e o infundíbulo. Para poder passar. Hola doctora, buenas noches. Yo voy a hablar sobre el hipotálamo y su conducta. Solamente fazendo uma retrospectiva, o hipotálamo é uma estrutura pequena, pero extremamente importante do sistema límbico situada na base do encéfalo. Aunque representa menos del 1% do cérebro, se considera o centro do controle vegetativo, endócrino e conductal, atuando como uma ponte entre o corpo e as emoções. Ele envia 3 direções principais, ¿sí? El tronco del encéfalo, tálamo y la corteza límbica, y hacia el infundíbulo y hipotalámico. Entre sus funciones principales se encontra una regulación de la temperatura corporal, el equilibrio hídrico y actividad cardiovascular, lactancia y contractilidad uterina. El control alimentario no hipotálamo lateral estimula el hambre, mientras el núcleo ventromedial genera saciedade. Eu só estou falando um pouco e relembrando do que minha colega já disse antes. Quando nós falamos de hipotálamo de la conduta e sua conduta, observamos que sua estimulação produz respostas específicas. A região lateral... Opa, perdão. Eu acabei saindo aqui, só um minuto.
Perdão, saiu um pouco da minha página aqui. No que falamos do hipotálamo e da conduta, observamos que a estimulação produz respostas específicas. Por exemplo, na região lateral provoca hambre, sede e cólera. Na ventromedial genera tranquilidade e saciedade. Na peroventricular se associa ao medo e ao castigo. E as regiões anterior e posterior estão relacionados nos impulsos sexuais. Las lesiones também modificam o comportamento. Uma lesão na área lateral reduz o apetito e a sede, provocando apatia e inanição. Mientras que uma lesão ventromedial produz o efeito contrário, produziria hiperfagia, agressividade e grande atividade motora. O hipotálamo também forma a parte do sistema de recompensa e castigo, que constitui em la base de motivação de aprendizagem. Pero mi colega à frente irá falar mais sobre isso. Consegue me ver e me escutar? Sí, Eu te vemos y te vou escuchamos. falar sobre os centros de recompensa e de castigo. Vou começar falando sobre os centros de recompensa. Os principais centros, eles estão no hipotálamo, sobretudo nos núcleos laterais, ventromedial, e também ele está localizado na região septal, na amígdala, no tálamo e no mesencéfalo. A estimulação dessas áreas de recompensa, elas vão causar a sensação de prazer, satisfação e motivação, e é isso que vai nos impulsionar a repetir condutas que nos fazem bem, como, por exemplo, comer e sociabilizar. Elas são a base de todo o nosso reforço positivo. Pode passar para frente. Já nas áreas de castigo, elas se encontram na substância gris periquaductal do mesencéfalo e nas zonas periventriculares do hipotálamo e tálamo. A ativação dessas zonas, ela gera medo e uma conduta de fuga. E uma coisa muito importante é que a estimulação dos centros de castigo é capaz de inibir por completo todos os centros de recompensa e de prazer, o que demonstra que o castigo e o medo, eles podem ter prioridade sobre o prazer e a recompensa. Isso é fundamental para que a gente tenha a nossa sobrevivência intacta, já que diante de situações de medo, caso a gente estivesse tendo algum tipo de sensação benéfica antes, o centro de castigo ele vai tomar a frente e vai inibir todas essas boas sensações para que a gente consiga agir de maneira seguindo o nosso próprio instinto e assim fazer o certo, sendo fugir ou tomar a decisão adequada para aquela situação. Pode passar também. A gente tem dois tipos de condutas associadas a essas áreas de recompensa e castigo. Uma dessas condutas é a da ira. Quando a gente adota a postura de ira, ela vai ser uma postura em que o nosso cérebro vai se fechar para tudo aquilo que é bom, tecnicamente. A gente vai adotar uma postura defensiva, a gente vai ter uma piloereção, a gente vai ter arrepios e uma dilatação pupilar, e também os nossos músculos eles vão ficar mais tônus. E além disso, a gente também tem a de Mazendumbre, que é uma estimulação do centro de recompensa. Quando isso acontece, a gente vai ter mais calma de maneira geral. Pode passar. No caso de aprendizagem e memória, a aprendizagem e memória está intimamente relacionado com sistemas de recompensa e castigo. Segundo o próprio Ginton, quando um estímulo neutro se repete muitas vezes, o cérebro ele vai se habituar e vai deixar de responder. Mas quando esse estímulo está acompanhado de uma recompensa ou de um castigo, ele é reforçado e se recorda com mais facilidade. Esse é o princípio do reforço positivo e negativo, que é a base da aprendizagem associativa. As emoções jogam um papel central
nas experiências que provocam prazer, medo ou dolor, e se gravam com mais força na memória. Um exemplo claro disso é quando pessoas sofrem traumas muito grandes. E aí, esses traumas vão estar tão engravados na memória deles que quando eles passam por uma situação parecida, essa memória vai ser ativada e os campos de castigo, nesse exemplo, vão ser reativados, e aí ele vai agir de uma maneira que ele já tinha o conhecimento. Pode passar. O hipocampo. O hipocampo ele é uma estrutura alargada em forma de rolo. Ele está situado na cara medial do lóbulo frontal e forma parte essencial do sistema límbico. Ele se conecta com o tálamo e o hipotálamo e participa de várias funções chaves. O papel do hipocampo é a consolidação da memória a longo prazo, a recepção de estímulos sensoriais, associado também a convulsões focais, a conexão com o tálamo e hipotálamo, como eu já tinha dito, e, basicamente, ele é o que vai fazer com que a gente tenha a habilidade de ter memórias a longo prazo. O hipocampo, depois de um dia, por exemplo, ele vai jogar no lixo as memórias que não são importantes e vai deixar só aquelas memórias cuja qual ele julgou importante o suficiente para se tornarem memórias a largo prazo. Caso você sofra uma lesão no hipocampo, essa lesão pode gerar uma amnésia anterretrógrada. Essa amnésia é uma amnésia que vai preservar as memórias a curto prazo, só que você não vai conseguir ter novas memórias a largo prazo. E a pessoa vai também conseguir ter toda a lembrança das memórias que ela tinha antes daquela lesão ocorrer. Um exemplo disso é aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez. A personagem do filme, ela sofre um acidente e ela consegue lembrar da vida dela antes do acidente, só que as memórias depois do acidente acontecer não ficam gravadas no cérebro dela. Em conclusão, os centros de recompensa e castigo, eles são a base fisiológica que reforça ou inibe certas condutas. Ele atua junto com o sistema límbico para guiar o comportamento e facilitar também a aprendizagem. E o hipocampo, ele é fundamental para formar e armazenar recordos a longo prazo, conectando emoção, motivação e memória. Passa só para ver se tem mais algum. Agora eu vou deixar a Lois falar. La que estaba hablando recién era Esther, ¿verdad? Sim. Dale. Só um momento, doutora. Bueno, Lois, o seu microfone não está funcionando. Ahora, ¿me oye? ¿Ahora puede me oír? Agora sim. Bueno, yo voy a hablar sobre una estructura muy importante de nuestro cerebro, que es la amígdala cerebral. A pesar de ser pequeña, la amígdala cerebral tiene una importantísima función en el control de emociones como el miedo y la rabia. Bueno, ella también actúa en procesos como memoria emocional, ayudando al cerebro a recordar experiencias importantes. Bueno, ella está situada en el lóbulo temporal, luego abajo de la corteza cerebral, en el polo anteromedial. Bueno, ella, su nombre deriva de la palabra amêndoa porque por cuenta de su formato. Ella parece una amêndoa. Bueno, ella es un complejo de núcleos que son divididos en tres grandes grupos, que son los núcleos corticomediales, los núcleos basolaterales y los núcleos centrales. Bueno, podemos decir que ella está situada en una posición muy privilegiada, pues recibe aferencias de ambos los sentidos. Bueno, déjame ver. Puede pasar.
Bueno, vamos a hablar sobre los efectos de la estimulación de la amígdala. Ellos pueden ser alteraciones autonómicas, como el aumento y el abajo de la presión arterial. También tenemos una alteración en la frecuencia cardíaca, cambios en el aparato gastrointestinal, en la motilidad. Tenemos también piloroerección, secreción de hormonas hipofisarias, gonadotropas y corticotropas, o corticotropina. Tenemos también alteraciones en movimientos de como erguir la cabeza o curvar el cuerpo. Y tenemos también alteraciones en movimientos alimentarios como la deglutición y entre otros. Bueno, hay estimulación de otros núcleos amigdalínicos. También puede generar sensaciones de placer y recompensa. También tenemos la sensación con respecto a la, digamos que, la fertilidad, no es esa palabra, pero tiene en la eyaculación, la ovulación, la erección y entre otros. Puede pasar. Puede pasar, please. Bueno, una ablación bilateral de la amígdala puede causar lo que llamamos de síndrome de Kluver-Bucy. Este síndrome tiene un cuadro característico de que la persona pierde la capacidad de sentir sentimientos intensos como lo miedo y la agresividad. La persona se torna pacífica, muy dócil y pierde totalmente su instinto de sobrevivencia. Puede ser causada por la retirada de amígdalas o por degeneración por enfermedades. Bueno, tenemos también este cuadro, una hipersexualidad, porque la persona empieza a tener la necesidad de colocar objetos en la boca o investigar todo con la visión. Puede pasar. Puede pasar. Bueno, la corteza límbica. La corteza límbica es una parte muy importante de nuestro sistema límbico, donde ella es encargada de emociones, de memoria y también de motivación. Está situada en la parte medial de los hemisferios cerebrales y también engloba otras estructuras como el giro de cíngulo y también el giro parahipocampada. Bueno, esta corteza es como si fuese una ponte entre lo racional y lo emocional. Ella sí, não, pode deixar outra. Ella funciona como una ponte entre lo emocional y lo racional, porque si hoy nosotros podemos sentir, recordar y también reaccionar a situaciones de nuestro cotidiano, es por causa de ella. Por ejemplo, si nos asustamos, la corteza límbica, ella envía un señal al hipotálamo, donde ellos se comunican con las demás estructuras para generar una respuesta física. Bueno, y esta respuesta física puede ser el aumento de la frecuencia cardíaca o la liberación de adrenalina. Bueno, su funcionamiento depende de la interacción con las demás estructuras que hacen parte, principalmente el hipocampo, responsable por la memoria, y también la amígdala, responsable por emociones intensas como el miedo y la agresividad. Y
Pode passar. Bueno, podemos pensar qué ocurriría si ocurriese un daño o una lesión en la corteza límbica. El paciente podría presentar síntomas como emocionales y comportamentales, ¿no? Como un ejemplo, depresión, ansiedad, pérdida de memoria. También tenemos ahí una dificultad de controlar los sentimientos. Y también en casos más graves como la lesión en lo temporal anterior, la síndrome de Kluver-Bucy, ¿no? Que, como ya comenté, como ya había dicho, causa compulsividad y hipersexualidad. También tenemos las alteraciones orbitofrontal, ¿no? Insomnio, que es una deficiencia, digamos así, una dificultad con el sueño y inquietud motora. Y la cingulada, que es ira, velocidad y pérdida de control inhibitorio. Puede pasar. Gracias. Bien, en conclusión, el sistema límbico es el encargado de regular las emociones, la motivación y la memoria, integrando las respuestas emocionales con los procesos de aprendizaje. El hipotálamo coordina las funciones vegetativas, endócrinas y conductuales, actuando como el centro principal de control interno del organismo. Además, los mecanismos de recompensa y castigo constituyen la base fisiológica de aprendizaje y la conducta adaptativa, permitiendo que nuestras emociones y acciones se mantengan en equilibrio con el entorno. ¿Terminaron todos? Sí, Hola. profe. Sí, Sí. terminó. Sí, yo también. Bueno, ahora quiero que prendan todas sus cámaras, todos los del grupo. Deixa só eu tirar aqui, doutora, rapidinho, eu já ligo a câmera, tá? Bueno, Pronto. me gustaría que me expliquen con sus palabras cuál es la función del sistema límbico que regula. ¿Qué papel cumple el hipotálamo en el sistema límbico? A senhora gostaria de saber exatamente o que regularia ele? O que ele faz, o que ele regula? ¿Cuál es su función general? Só Cuando função hablamos de Ele sistema controla. límbico, ¿qué es lo que primero pensamos? O que a gente pensa quando se fala do sistema límbico é que ele é o controlador do cérebro. Ele controla as emoções, é um conjunto de estruturas e ele fica localizado no cérebro, que ele controla todas as nossas emoções, as dores, e ela fica bem embaixo do córtex cerebral. Então, em suma, em definição, ele seria o controlador de... El sistema límbico controla nuestras emociones, controla nuestra conducta, controla nuestra motivación, impulsos como el hambre, la sed o el deseo sexual. Todo eso es regulado por el sistema límbico. Ahora, ¿cuál es el papel del hipotálamo dentro del sistema límbico? ¿Qué hace el hipotálamo? Ele controla as funções automáticas e hormonal. ¿Quién me respondió? Aisha.
Aisha. Aisha, sua câmera tá desligada. Tá ligada? Ahora sí. Aisha, Tamara. Posso completar o que a minha colega falou, doutora? Sí, adelante. O hipotálamo, ele controla não somente o que ela disse, mas também as funções endócrinas, emocionais e autônomas do nosso corpo. Assim, um exemplo seria a temperatura corporal. Muy bien. ¿Y el hipocampo? ¿Qué hace el hipocampo? ¿Para qué sirve? O la O amígdala. ¿Qué hace hipocampo, la amígdala? Uno de los dos. La amígdala, La la amígdala. amígdala, la amígdala es responsable por el control de emociones fuertes como el miedo y la agresividad. Todas las emociones que son primitivas, miedo, ira, agresividad, Sí, y sensaciones de placer también y recompensa. también. Los ILEM, ¿verdad? Sí. Sí. A senhora ainda quer a resposta sobre o hipocampo, doutora? Sí, sí saben, sí. O o hipocampo, hipocampo. ele está envolvido na... Peraí, só um pouquinho. Só que ele... Não, tá certo. Ele está envolvido nas novas formas de emoções, né? Nas novas memórias, desculpa. Ele está associado à aprendizagem e às emoções novas. Então, tudo que não seja primitivo, do jeito que a senhora falou, que seria uma parte das amígdalas, o hipocampo, ele viria para fazer esse novo aprendizado, para entrar em um equilíbrio dentro do nosso cérebro, para que a gente possa fazer a análise sobre o que seria o certo e o errado. El hipocampo convierte nuestra memoria de corto plazo para memoria de largo plazo. Por eso cuando se lesiona el hipocampo, tenemos la amnesia anterograda, es decir, no podemos formar nuevos recuerdos. Si hoy tenemos la lesión, recordamos todo lo anterior hasta hoy. De hoy en adelante no podemos formar nuevos recuerdos. De la amígdala ya me respondieron. Y a ver un poco. Hipotálamo en la temperatura, creo que recién Tamara también ya me dijo. Sistema límbico, también ya pregunté. Dopamina, ¿qué hace la dopamina en el comportamiento? ¿Para qué sirve la dopamina? Ela seria Fácil. ligada a um hormônio mais como um sistema de recompensa, não seria? Sí, produce la sensación de recompensa, motivación. Y el centro del castigo, ¿qué me pueden decir del centro de castigo con sus palabras? O centro de castigo, ele é a área do cérebro que está... a função dessa área, basicamente, é... Só um minuto, só... O centro de castigo, ele vai gerar o medo, a dor e a conduta de fuga. Então, ele está basicamente interactuando com os nossos instintos mais primitivos na questão de sobrevivência mesmo. Toda essa questão de sobrevivência, todos os sentimentos que a gente precisa para nos manter vivos em situações de perigo, ou não só de perigo, mas situações desconfortáveis, é ali que o centro de castigo ele vai atuar. Então, ele vai fazer com que você sinta medo, com que você sinta essa necessidade de fuga, vai fazer com que você sinta a ira mais pra frente, ele vai desencadear todas essas sensações para que você consiga sobreviver, mesmo numa situação que não seja exatamente de vida ou morte, mas uma situação em que o seu corpo se sente desconfortável e se sente em perigo, é ali que o centro de castigo ele vai estar atuando. Muy bien, Esther. Y por último, ¿qué sucedería si con la conducta de la persona si se destruye, si se
lesiona la amígdala de los dos lados bilateralmente. La persona se encuentra con la síndrome de Kluver-Bucy, porque ella tiene un cuadro característico de que la persona pierde los sentimientos intensos como la rabia y el miedo se torna excesivamente dócil. Perde totalmente o instinto de sobrevivência. Ela não sente medo nem raiva, não desconfia de ninguém, e ela também tem atividade de hipersexualidade. Né? Ela tem essa necessidade de investigar as coisas, os objetos, né, com a boca e e visualmente. Muy bien, van a perder el miedo, van a volverse agresivos. Esas personas que, esos tipos de, famosos en los asesinos, lo que sucede esto, ¿verdad? Que no tienen culpa. Son agresivos, no tienen miedo ni culpa de lo que hacen. Eu Y vi um estudo em que as pessoas também, tipo assim, muitas vezes não sabiam distinguir a emoção de raiva ou medo de pessoas que estão à volta dela. Então a pessoa precisava verbalizar para ela o que estava sentindo, porque pela expressão facial ela não entendia, ou também pelo jeito que a pessoa falava. mira un poco. Interesante. Bueno, a ver un poco. Muy bien, Tamara. Muy bien, Esther. Lois Len. Se notó el esfuerzo. Janino también se notó el esfuerzo. Tamara, ¿puedes acercarte a la cámara? Quiero que le muestres a tus compañeros cómo estás vestida. Oi, doutora. Tamara, Posso afastar a câmera? sí. Tamara está hasta con su chaleco. Espectacularmente preparada ella. Ah, Esther también está. Esther también está. Muy bien. Eu também ¿Cuándo tô. te... ¿Quién? No le escucho. Aisha. Aisha, yo no te veo. Meu Deus, calma aí. No Tá te veo. vendo? Lois Len también está. Cuando ustedes van Tá a me vendo? presentar, porque esto van a ser para toda la vida, no solo ahora en la facultad, más adelante van a presentar pacientes frente a sus profesores. Cuando ustedes van a presentar la presentación, cómo ustedes no se paran, porque ahora no se están parando, pero cómo se plantan frente a su profesor, dice mucho de ustedes. Porque con solo ver la actitud que un alumno tiene, uno como profesor ya se da cuenta si ese alumno quiere aprender de verdad, si ese alumno es forzado. Y también como profesor uno siente una mayor motivación para tratar de llegarle a ese tipo de alumnos. Entonces, mi consejo para ustedes es que traten siempre de, por más de que es un trabajo mínimo, traten siempre de dar lo mejor de ustedes en en todos los trabajos, hasta de la materia que más de relleno les parezca, porque son conductas que ustedes van formando para ser buenos médicos el día de mañana. Entonces, siempre traten de presentarse así de esa manera y demostrar que de verdad se esfuerzan por su formación, porque esto es para ustedes. Para ustedes están haciendo esto. Y es nada más eso. Gracias por la presentación y que tengan buenas noches. Tchau, tchau. Graças. Gracias. Muchas gracias, profe. doutora. Dale, dale, chao, chao. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yo me quedo con Wellington. Wellington, ¿estás ahí?